Bom dia, igreja. Nesse dia das mães, queria convidar a igreja a estar abrindo no Salmo 116. 116, o versículo 16. Diz assim: Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. O que é impressionante nesse versículo é que o salmista, que a gente conhece pelo Salmo 86, que ele repete a mesma expressão como sendo Davi, que a referência de fé em Deus que ele tem é da mãe dele. Ele se define como um servo de Deus, que é filho da tua serva. Ao falar com Deus, essa é a referência de fé dele. Ele é teu Senhor, eu sou teu servo e sou filho da tua serva. Então, nesse Dia das Mães, com esse tema, nós podemos refletir que oportunidade incrível que uma mãe tem de impactar a vida de um outro ser humano. Em que esse servo de Deus, ele, para falar com Deus, ele lembra: eu sou filho da tua serva. Então, quando uma mãe é serva de Deus, ela tem toda a oportunidade de gerar outros servos de Deus, de estar conduzindo seus filhos ao caminho do Senhor e ser a referência de fé que eles vão ter. E que a gente, às vezes, olha para um grande servo de Deus e não imagina qual é a raiz dele. Aquilo que ele aprendeu estudando teologia, aquilo que ele aprendeu ministrando, aquilo que ele cresceu na dependência de Deus, na oração, no serviço, tudo isso é o fruto. Mas a raiz, muitas vezes, é a criação que ele teve aos pés de uma serva de Deus. Vocês que são mães, vocês que já criaram seus filhos ou ainda vão criar, vocês têm a oportunidade de ser essa pessoa aqui, do versículo 16. A pessoa a quem um servo de Deus no futuro vai se referenciar: eu sou filho da tua serva. A gente vê a árvore grande, a árvore frondosa, cheia de frutos, e embaixo ela tem a raiz, muitas vezes, desta serva de Deus, que desde o nascimento conduziu o filho nos caminhos do Senhor, que orou por ele, que o ensinou, que o aconselhou, que o educou, que lhe deu os valores, que ensinou a depender de Deus, que ensinou a confiar em Deus, que ensinou a ser cristão. E o impressionante também é que essa realidade aqui não muda. Vão passar 20 anos, 30 anos, que a serva de Deus cumpriu a sua missão e essa realidade permanece. Ele vai continuar sendo filho de uma serva de Deus. A gente lê lá em Provérbios 6, versículo 20 e versículo 21. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Na formação da família, Deus ordena na palavra dele que a mãe seja uma das luzes da casa. Filho meu, não deixes a lei de tua mãe.
ou seja, os conselhos, as orientações, os ensinamentos. Ele fala no versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração. Então isso vai muito além daqueles anos em que ele era uma criança que estava morando naquela casa e dependia da sua mãe. Vai muito além disso. Porque ata-os perpetuamente no teu coração, penduras no teu pescoço, tudo que tua mãe te ensinou, isso é para a vida toda. Perpetuamente quer dizer para a vida toda. Então, quem manda nós atentarmos para a nossa mãe, para o que ela ensinou, é Deus na sua palavra. E essa é a posição, é o privilégio de uma serva de Deus, de estar moldando um novo servo de Deus, que ela esteja criando. Pergunta para nós, cada um de nós. Nós atentamos para os conselhos das nossas mães? Deus que ordenou aqui, Provérbios 6:20. Pode acontecer do filho começar a estudar e ele termina o 2º grau, faz uma faculdade, ele se desenvolve profissionalmente e muitas vezes esse conhecimento que ele adquire é uma tentação para ele se tornar orgulhoso depois que ele se torna adulto, se tornar prepotente e não ouvir mais a sua mãe. Talvez porque ele, na sua quantidade de estudos que ele teve, ele passou a sua mãe enquanto ela estudou. Só que a gente tem que diferenciar. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Conhecimento você adquire estudando, se profissionalizando. Agora, a sabedoria é só com a vivência de vida, anos de vida. E isso, enquanto nossa mãe for viva, ela sempre terá mais experiência de vida do que nós. Então, Deus colocou essa luz na nossa vida, a nossa mãe, para que ela nos diga, meu filho, esse caminho em que você está andando, eu já andei e deu errado. Ou, esse caminho que você está, na minha experiência de vida, eu já vi outras pessoas andarem, e o resultado não foi bom. E essa pessoa, com esse grau de influência, com esse grau de importância na vida de cada ser humano, é uma luz que Deus colocou na nossa vida, para nós seguirmos seus conselhos. Não deixes a lei de tua mãe. Provérbio 6:20. E tem ainda um outro diferencial, que além da experiência de vida, da sabedoria, existe um certo tipo de conhecimento que ela tem. Porque a sua mãe conhece você. A sua mãe te criou. Ela conhece o teu temperamento, conhece os seus gostos, conhece a sua personalidade. Então, coisas que você acha que deu certo para outros, a sua mãe pode dizer, para os outros dá certo, mas não vai dar certo para você, porque eu te conheço, você é meu filho. E aí, essa luz de Deus na nossa vida, ela precisa ser ouvida, levada a sério. Nós devemos ouvir os conselhos da nossa mãe, conforme esta palavra. Mesmo que ela já tenha partido desse mundo. Que nós ainda podemos ouvir os conselhos da nossa mãe, pela nossa memória. O versículo 21 diz, ata-os perpetuamente. É durante toda a nossa vida que nós seremos guiados por ela. Você tem atentado para essa luz de Deus na sua vida? E você, mãe, tem aproveitado essa oportunidade de ser a luz de Deus na vida dos seus filhos? De ser
a referência de fé na vida dos seus filhos. Nós, inclusive, no culto nós já lemos sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Eu queria falar sobre ela, mas eu vou falar só mais uma questão muito relevante para o nosso contexto. Lá em Atos 16, do versículo 1 ao 3, fala assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual todos davam bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, que a fé habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. E aqui nós lemos que a mãe dele era judia, crente, mas o pai grego. Nós podemos entender, então, que a mãe de Timóteo era convertida, mas o pai de Timóteo não era convertido. Ela vivia num jugo desigual. E na nossa sociedade brasileira, nós temos esse fenômeno nas igrejas evangélicas, que muito mais mulheres são convertidas do que homens. Então, essa situação de estar somente a mãe convertida e o pai não, é uma situação que se repete para nós. Mas essa história de Timóteo, ela é esperança para toda mãe que está nessa situação. Mesmo que ela seja a única convertida da família. Porque Eunice, vivendo com um pai, com um marido que não era convertido, conseguiu criar Timóteo na fé. E não foi somente um cristão, ele também chegou a ser um missionário. Então, nós devemos, cada um de nós, levar a sério esse papel fundamental que uma mãe tem na vida de uma pessoa. Porque todas as mães, seja qual for, pode ser a pior mãe do mundo, todas as mães, elas contribuem para a vida terrena dos seus filhos, em algum sentido. Mas a mãe que serve a Deus, ela pode contribuir para a vida eterna do seu filho. Nós devemos receber essa luz de Deus, que Ele dá por meio das mães que servem a Deus. E as mães devem ocupar este lugar. A luz do seu filho é você. A âncora moral do seu filho é você. A referência do seu filho vai ser você. Davi disse: eu sou teu servo, Senhor, porque eu sou filho da tua serva. Porque antes de Davi servir a Deus, a mãe de Davi servia a Deus e o ensinou a servi-lo. Que Deus esteja abençoando todas as mães e cada um de nós possa encontrar o seu lugar nessa vocação e receber esta verdade da palavra e cumprir na sua vida. Senhor Deus, te agradecemos porque tu, no teu plano perfeito, tu colocaste essa relação entre mães e filhos e tu ordenaste que fosse o meio de transmissão da tua fé, da fé que salva, do teu conhecimento, da comunhão contigo, de mães para filhos. E agora, Senhor, a cada mãe a quem chegar esta mensagem, o teu Espírito Santo capacite, Senhor Deus, para cumprir essa vocação, para ensinar ao seu filho como te temer, como te servir, como andar no teu caminho, como seguir a tua palavra, como Eunice ensinou seu filho Timóteo, mesmo ela sendo a única convertida da sua casa. Como cada mãe que ouve esta palavra pode, na força do teu Espírito Santo, encaminhar os seus filhos na fé. E tu, Senhor Deus, atender a cada uma dessas orações que essas mães fazem, para que esses filhos, reconhecendo que elas
são servas tuas. Eles sigam seu exemplo e te sirvam também. Em nome de Jesus, amém.